O sol de janeiro castigava impiedoso o sertão de Pernambuco quando Francisco Chico Bala desceu de seu cavalo na entrada da cidade de Petrolândia. Era 1973 e o calor fazia o ar tremular sobre a terra rachada, criando miragens que dançavam no horizonte. Chico ajustou o chapéu de couro sobre os olhos escuros e caminhou com passos medidos pelas ruas de terra batida, suas esporas tilintando um ritmo familiar que fazia os moradores se afastarem discretamente. Aos 32 anos, Chico Bala tinha fama que se espalhava por todo o Vale do São Francisco. Magro e alto, com bigode cerrado e mãos calejadas que nunca tremiam na hora H, ele era o tipo de homem que resolvia problemas que a lei não conseguia ou não queria tocar. Sua reputação era construída sobre 3 pilares: nunca deixava rastros, nunca falhava um tiro e nunca fazia perguntas desnecessárias sobre seus alvos. O pistoleiro parou em frente ao sobrado de 2 andares que servia como escritório e residência do coronel Damasceno Vieira, um dos homens mais poderosos da região. O coronel controlava milhares de hectares de terra fértil às margens do São Francisco, criava gado, plantava algodão e, segundo os rumores, tinha influência suficiente para decidir quem vivia ou morria num raio de 100 léguas. "Coronel está me esperando", disse Chico ao capanga que guardava a porta, um homem gordo e suado que carregava uma espingarda velha no ombro. O capanga o examinou dos pés à cabeça, notando a Colt 45 que descansava no coldre de couro trabalhado na cintura do pistoleiro e acenou com a cabeça para que subisse. O escritório do coronel Damasceno ficava no 2º andar, protegido por persianas de madeira que filtravam a luz cruel do meio-dia. O ambiente cheirava a charuto cubano e cachaça envelhecida. Atrás de uma mesa de jacarandá maciço, o coronel se levantou para cumprimentar o visitante. Era um homem na casa dos 60, com cabelos grisalhos penteados para trás, barba bem aparada e roupas de linho branco que contrastavam com a pele curtida pelo sol. "Chico Bala", disse o coronel, estendendo a mão direita enquanto a esquerda segurava um copo de cristal com cachaça. "Sua fama o precede, rapaz. Dizem que o senhor nunca perdeu uma bala." "Depende do serviço, coronel", respondeu Chico, apertando a mão do fazendeiro com firmeza. "E do pagamento?" Damasceno sorriu, revelando dentes amarelados pelo fumo. Gesticulou para que o pistoleiro se sentasse numa cadeira de couro em frente à mesa. "Direto ao ponto. Gosto disso." O coronel abriu uma gaveta e retirou um envelope grosso. "Tenho um problema, Chico. Um problema que está atrapalhando meus negócios e precisa ser resolvido." Chico permaneceu em silêncio, esperando. Sabia que na profissão que exercia, paciência era a virtude que separava os vivos dos mortos. Há uns 2 anos começaram a aparecer uns agitadores por aqui. Gente que vem de fora enchendo a cabeça dos meus agregados com ideias comunistas. Falam em reforma agrária, em direitos dos trabalhadores, essas bobagens todas. O coronel tomou um gole da cachaça e continuou. "No começo, não dei importância. Sempre teve maluco falando besteira por aí. Mas a coisa foi crescendo. Sabe como é?" O pistoleiro assentiu levemente. Conhecia bem aquele tipo de história. O país vivia sob o governo militar desde 1964 e qualquer movimento que questionasse a ordem estabelecida era visto como subversão comunista. Agora, esses desgraçados estão organizados. Formaram um grupo, se dizem defensores dos poceiros e dos sem-terra. Estão invadindo minhas propriedades, incentivando meus trabalhadores a se rebelarem, causando confusão em toda a região. Damasceno bateu o punho na mesa, fazendo pular um cinzeiro de cristal. "Não posso deixar isso passar, Chico. Se eu não fizer nada, outros coronéis vão pensar que estou ficando mole." "E o que o senhor quer que eu faça?" perguntou Chico, embora já soubesse a resposta. "Quero que o senhor elimine o líder deles. Sem ele, o grupo se desfaz sozinho. É como cortar a cabeça da cobra." O coronel empurrou o envelope através da mesa.
Aí estão 50 contos de réis. Outros 50 quando o serviço estiver pronto. Chico pegou o envelope e o guardou no bolso interno do paletó, sem abri-lo. 100 contos de réis era muito dinheiro, suficiente para viver folgado por anos. Mas havia uma pergunta que precisava fazer. Quem é o homem? Damasceno sorriu com malícia e abriu outra gaveta, retirando uma fotografia em preto e branco. Antônio Silva. Uns 30 anos, moreno, alto, tem uma cicatriz na testa. Nasceu aqui na região, mas sumiu há uns anos. Agora voltou cheio de ideias revolucionárias na cabeça. Chico estendeu a mão para pegar a foto, mas no momento em que seus olhos se fixaram na imagem, sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O rosto que o encarava da fotografia era familiar demais, mudado pelos anos, mas inconfundível. A cicatriz na testa, resultado de uma queda de cavalo na infância. Os olhos escuros, herança da mãe. O sorriso que costumava iluminar as manhãs de domingo quando eram crianças. Era Antônio, seu irmão mais novo. Chico conseguiu manter a expressão impassível, uma habilidade desenvolvida em anos de profissão, mas por dentro sentia como se tivesse levado um tiro no peito. Antônio estava vivo. Depois de 12 anos sem notícias, sem saber se estava vivo ou morto, lá estava ele na foto, mais velho, com o rosto marcado pelas experiências que vivera, mas definitivamente vivo. "Conhece ele?" perguntou o coronel, percebendo uma leve mudança na expressão do pistoleiro. "Não, coronel, só achei a cara familiar." Chico guardou a foto no bolso. "Onde posso encontrá-lo?" Ele e o grupo dele têm um acampamento nas terras que ficam entre o rio e a Serra do Ororubá, uns 15 quilômetros daqui. Mas cuidado, Chico, o homem não está sozinho. Tem uns 20, talvez 30 homens com ele, gente disposta a tudo. Não se preocupe, coronel. Eu sei como lidar com isso." Os dois homens se levantaram e trocaram um aperto de mãos. "Tenho confiança no seu trabalho, Chico, mas quero isso resolvido logo. Cada dia que passa, esses agitadores ficam mais ousados. Ontem mesmo invadiram a fazenda do Zé Bento e expulsaram os vaqueiros." Chico acenou com a cabeça e se dirigiu à porta, mas a voz do coronel o fez parar. "Ah, mais uma coisa. Quero que seja discreto, mas que mande uma mensagem clara, que os outros vejam o que acontece com quem mexe com Damasceno Vieira." O pistoleiro desceu as escadas com passos mecânicos, a mente turbilhonando com memórias que havia enterrado há muito tempo. Na rua, o calor parecia ainda mais intenso, mas ele não sentia. Montou no cavalo e seguiu em direção à pensão onde sempre se hospedava quando tinha negócios na região. No quarto simples, com paredes caiadas e uma janela que dava para o cemitério da cidade, Chico se sentou na cama e retirou a fotografia do bolso. Estudou cada traço do rosto do irmão, procurando sinais do menino que conhecera. Antônio tinha apenas 18 anos quando desapareceu, numa noite de 1961. Havia brigado com o pai por causa de umas terras que a família perdeu para um fazendeiro influente. Disse que não ia ficar parado assistindo os poderosos pisotearem os pobres e partiu sem deixar rastro. Chico lembrava-se perfeitamente daquela noite. Ele mesmo tentara convencer o irmão a ficar, a aceitar que assim era a vida no sertão. Uns nasciam para mandar, outros para obedecer. Mas Antônio sempre fora cabeça dura, cheio de sonhos e ideais que não cabiam na realidade árida daquela terra. Durante os primeiros anos, após o desaparecimento do irmão, Chico ainda alimentava esperanças de que um dia ele voltaria. Mas o tempo passou. Não chegaram notícias, e aos poucos a esperança foi sendo substituída pela aceitação. Antônio provavelmente estava morto, vítima da seca, dos cangaceiros ou da própria teimosia. E agora ali estava ele, vivo, liderando exatamente o tipo de movimento que o havia levado a partir 12 anos atrás. A ironia da situação não escapou a Chico. O irmão que partira lutando contra a injustiça agora estava na mira de um dos homens mais injustos da região, e quem havia sido contratado para matá-lo era o próprio irmão.
Chico guardou a foto e se levantou. Caminhou até a janela e olhou para o cemitério, onde cruzes de madeira marcavam túmulos de gente simples que vivera e morrera sem deixar grande marca no mundo. Pensou na mãe, enterrada ali há 5 anos, que morrera sem saber o que acontecera com o filho caçula. Pensou no pai, que bebera até a morte 2 anos depois, consumido pela culpa e pela saudade. A profissão de pistoleiro era solitária por natureza. Chico aprendera a não fazer perguntas sobre suas vítimas, a não sentir remorso, a ver cada trabalho como um problema a ser resolvido da maneira mais eficiente possível. Mas isso era diferente. Isso era família. Quando a noite caiu sobre Petrolândia, trazendo um alívio parcial do calor escaldante, Chico montou em seu cavalo e seguiu na direção das terras entre o rio e a serra. Precisava ver Antônio com os próprios olhos, confirmar que realmente era ele, entender que tipo de homem seu irmão se tornara depois de tantos anos. A lua cheia iluminava a caatinga, criando sombras estranhas entre os mandacaros e chiques. Chico conhecia bem aquele caminho. Já o percorrera muitas vezes em outros serviços para outros fazendeiros. A região sempre fora palco de conflitos entre proprietários e poceiros, entre os que tinham e os que nada possuíam além da vontade de sobreviver. Cerca de 2 horas depois de deixar a cidade, Chico avistou uma pequena fogueira tremulando entre as árvores. Desmontou do cavalo e o amarrou a um umbuzeiro, seguindo a pé em direção à luz. Seus anos de experiência como pistoleiro lhe haviam ensinado a se mover silenciosamente, mesmo na caatinga seca, onde cada galho quebrado soava como um tiro. Chegando mais perto, pode ver que se tratava de um acampamento improvisado. Havia umas 10 barracas, feitas de lona e galhos, e cerca de 20 homens conversando em volta da fogueira. Eram homens simples, vestidos com as roupas típicas dos trabalhadores rurais, calças de brim, camisas de algodão, chapéus de palha. Mas Chico notou que vários deles portavam armas, espingardas, rifles velhos, facões. E então o viu. Antônio estava sentado numa pedra, gesticulando enquanto falava com um grupo de homens que o ouviam com atenção. Estava mais alto do que Chico se lembrava, e os anos haviam marcado seu rosto com rugas prematuras. Mas era definitivamente ele. A voz, mesmo mudada pelo tempo, ainda tinha a mesma cadência, a mesma paixão que Chico recordava dos domingos em que o irmão mais novo discursava sobre justiça e dignidade. Não podemos aceitar que continuem nos expulsando de nossas próprias terras, dizia Antônio. Essas terras pertencem a quem nelas trabalha, a quem delas tira o sustento para a família, não a quem tem papel passado no cartório. Os homens murmuravam concordância. Um deles, mais velho, com cabelos brancos, levantou a mão. Mas e o coronel Damasceno, Antônio? O homem tem pistoleiros, tem influência na polícia. Se a gente não sair das terras dele, vai ser pior para todo mundo. Antônio se levantou e Chico pode ver que ele mancava ligeiramente da perna esquerda. Seu Raimundo, o medo é o que nos mantém presos. Se continuarmos com medo, nossos filhos vão passar a vida inteira trabalhando de graça para homens como Damasceno. Ele apontou para as crianças que brincavam perto das barracas. Vocês querem isso para eles? Não, mas... Então temos que lutar. Não estou falando de pegar em armas e sair matando, não. Estou falando de resistência organizada. De ocupar as terras que estão improdutivas, de exigir nossos direitos, de mostrar para esses coronéis que não somos mais os mesmos cabras mudos de antes. Chico observou a cena por mais alguns minutos, vendo como os homens reagiam às palavras de Antônio. Havia esperança nos olhos deles, mas também medo. Sabiam que estavam brincando com fogo, desafiando homens que tinham poder de vida e morte sobre suas famílias. Um movimento súbito o fez se abaixar atrás de uma moita de catingueira. Um dos homens do acampamento estava fazendo a ronda, rifle na mão, verificando os arredores.
Chico ficou imóvel até que o homem passasse e então começou a se afastar silenciosamente. Na volta para a cidade, a mente do pistoleiro fervia. Antônio estava vivo, mas estava metido numa situação que podia significar sua morte. O coronel Damasceno não era homem de aceitar desafios, e se Chico não cumprisse o contrato, certamente arranjaria outro pistoleiro para o serviço. E o próximo talvez não tivesse os mesmos escrúpulos. De volta ao quarto na pensão, Chico passou a madrugada acordado, olhando para o teto encardido e tentando encontrar uma saída. Pela primeira vez em sua carreira, um trabalho o deixava dividido. De um lado estava sua reputação, construída ao longo de anos e que lhe garantia o sustento. De outro estava o irmão que julgava morto e que agora descobria estar vivo e em perigo mortal. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de laranja sobre a Caatinga, Chico havia tomado uma decisão. Precisava falar com Antônio antes de qualquer coisa. Precisava entender completamente a situação, conhecer os outros envolvidos, descobrir se havia alguma maneira de resolver o conflito sem derramamento de sangue. Mas sabia que seria arriscado. Se Antônio o reconhecesse, como explicaria sua presença ali? Como justificar que se tornara exatamente o tipo de homem que seu irmão mais novo sempre desprezara, um pistoleiro a serviço dos poderosos? Amanhã trouxe consigo novas complicações. Quando Chico desceu para tomar café na parte térrea da pensão, encontrou 2 capangas do coronel Damasceno esperando por ele. "O coronel quer falar com o senhor", disse um deles, um homem baixo e atarracado com uma pistola no coldre aberto. "Agora! Agora!" Chico terminou o café sem pressa e acompanhou os homens até o sobrado do coronel. Damasceno o recebeu no mesmo escritório, mas desta vez parecia agitado, nervoso. "Chico, meu rapaz, as coisas se complicaram. Ontem à noite, esse Antônio Silva e o bando dele invadiram mais 3 propriedades. Expulsaram os vaqueiros, abriram as cercas, soltaram o gado. O coronel caminhava de um lado para o outro do escritório. Não posso mais esperar. Preciso que o senhor resolva isso hoje mesmo. Coronel, esse tipo de serviço requer planejamento. Não posso simplesmente chegar lá e... Pode sim. Damasceno bateu o punho na mesa. O senhor é Chico Bala, o melhor pistoleiro do São Francisco. Se não conseguir resolver um problema com um bando de sem-terra, sua reputação não vale nada. O coronel abriu a gaveta e retirou mais um envelope. Aqui estão os outros 50 contos. Quero o serviço pronto até amanhã de manhã. E quero que seja público, que todo mundo veja o que acontece com quem mexe comigo. Chico pegou o envelope e o guardou junto com o primeiro. Está bem, coronel, mas faço do meu jeito. Do jeito que quiser. Só quero resultados. Saindo do encontro, Chico sentiu o peso da decisão que precisaria tomar. 100 contos de réis era mais dinheiro do que muitos homens viam em uma vida inteira. Mas Antônio era seu irmão, a única família que lhe restava no mundo. Chico passou o resto da manhã vagando pelas ruas empoeiradas de Petrolândia, tentando organizar os pensamentos. O calor era sufocante, mas ele mal notava. Sua mente estava dividida entre 2 lealdades que agora se chocavam frontalmente: o código profissional, que nunca quebrara, e o sangue que corria em suas veias. Por volta do meio-dia, tomou uma decisão. Precisava falar com Antônio, mas não podia se apresentar como Francisco Silva, o irmão desaparecido. Seria arriscado demais. Em vez disso, inventaria uma identidade que lhe permitisse se aproximar do grupo sem despertar suspeitas. Comprou roupas simples numa loja de armarinho, calça de brim desbotada, camisa de algodão grosso, chapéu de palha e escondeu a coat sob a camisa larga. Quando se olhou no espelho da loja, quase não se reconheceu. Parecia mais um trabalhador rural em busca de serviço do que um pistoleiro temido. No final da tarde, voltou ao acampamento, desta vez não como observador silencioso, mas como alguém procurando abrigo. Deixou o cavalo amarrado longe e se aproximou a pé, mancando ligeiramente como se estivesse ferido. "Ô de casa!"
gritou quando estava a uns 50 metros do acampamento. Imediatamente, 3 homens armados apareceram entre as árvores, apontando suas armas para ele. "Quem é você? O que quer aqui?" perguntou um deles, um mulato alto com uma espingarda de 2 canos. "Meu nome é João Mendes. Tô vindo lá de Juazeiro procurando trabalho. Ouvi dizer que vocês ajudam gente como eu." Os homens trocaram olhares desconfiados. O mulato manteve a arma apontada. "Como soube da gente?" "Na cidade, rapaz. Todo mundo tá falando de vocês. Uns com medo, outros com esperança." Chico fez uma pausa e acrescentou: "Eu sou dos que têm esperança." Após alguns minutos de tensão, os homens baixaram as armas e o conduziram até o centro do acampamento. Antônio estava sentado à sombra de uma barraca, limpando um rifle antigo. Quando levantou os olhos, Chico sentiu o coração acelerar. Por um momento, teve certeza de que seria reconhecido, mas Antônio apenas o examinou com curiosidade. "Então você é João Mendes?" disse Antônio, se levantando. "De onde exatamente em Juazeiro?" Chico havia se preparado para essa pergunta. "Nascido e criado no distrito de Massaroca. Trabalhei na fazenda do coronel Antônio Silveira até o mês passado, quando ele me botou para fora por causa de umas cabras que sumiram." Ele cuspiu no chão com amargura ensaiada. 20 anos trabalhando de sol a sol, e o desgraçado me acusou de ladrão." A história soou convincente. Antônio assentiu com a cabeça, reconhecendo um padrão comum na região. "Sabe ler?" "Um pouco. Minha mãe me ensinou. Sabe usar arma?" "Sei manejar uma espingarda. Caçava para ajudar no sustento da família." Antônio estudou o rosto de Chico por mais alguns segundos, e o pistoleiro teve que fazer um esforço para manter a respiração normal. Mesmo após 12 anos, era possível que o irmão reconhecesse algo familiar em seus traços. "Está bem, João. Pode ficar. Mas aqui todo mundo trabalha e todo mundo luta. Não é lugar para preguiçosos ou covardes." "Não sou nem uma coisa nem outra", respondeu Chico. Naquela noite, sentado ao redor da fogueira com os outros homens, Chico ouviu Antônio contar sua história. O irmão falou de como havia passado anos vagando pelo sertão, trabalhando em diferentes fazendas, vendo sempre as mesmas injustiças se repetirem. Falou de como conhecera outros homens com as mesmas inquietações, de como foram se organizando aos poucos, de como chegaram à conclusão de que só a união poderia fazer frente ao poder dos coronéis. "O coronel Damasceno é um dos piores", disse Antônio, cuspindo no fogo e fazendo as chamas chiarem. "O desgraçado tem escritura de terras que nunca viu, enquanto famílias inteiras passam fome porque não podem plantar nem um pé de milho." Um homem mais velho, que Chico descobriu se chamar Raimundo, balançou a cabeça preocupado. "Antônio, o coronel mandou avisar ontem que, se não sairmos daqui até amanhã, vai mandar os pistoleiros. Dizem que já contratou Chico Bala." Ao ouvir seu próprio nome, Chico quase engasgou com a cachaça que estava bebendo. Antônio, por sua vez, ficou visivelmente tenso. "Chico Bala, tem certeza?" Foi o que o capanga dele disse, que contratou o pistoleiro mais perigoso do São Francisco e que amanhã mesmo a gente ia ver o que acontece com quem mexe com Damasceno Vieira. Antônio ficou em silêncio por alguns minutos, olhando fixamente para o fogo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma amargura que Chico não esperava. "Conheci um homem chamado Francisco uma vez. Também era conhecido como Chico Bala." Ele pausou e Chico sentiu o sangue gelar nas veias. "Era meu irmão mais velho." Os homens ao redor da fogueira ficaram em silêncio, percebendo que Antônio estava prestes a revelar algo importante. "Quando eu era menino, ele sempre dizia que no sertão só existia uma lei, a lei do mais forte. Que não adiantava sonhar com justiça, que era melhor aceitar as coisas como eram." Antônio pegou um graveto e começou a desenhar na areia. Eu discordava. Achava que tinha que lutar, que tinha que tentar mudar as coisas. Brigamos muitas vezes por causa disso. Raimundo se inclinou para a frente, interessado na história. "E o que aconteceu com ele?" "Não sei.
Quando saí de casa, há 12 anos, ele já estava começando a se meter com pistolagem. Ouvi dizer que virou um dos melhores. Antônio levantou os olhos do desenho na areia e olhou diretamente para Chico. Se for realmente o mesmo homem, então amanhã pode ser que eu tenha que matar meu próprio irmão, ou ser morto por ele. A revelação caiu sobre o grupo como uma pedra em águas paradas. Chico sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Antônio sabia quem ele era, ou pelo menos desconfiava fortemente. E se for ele mesmo? Perguntou o outro homem. O que você vai fazer? Antônio jogou o graveto no fogo e se levantou. Vou fazer o que tem que ser feito. Ele olhou para cada um dos homens ao redor da fogueira. Amanhã, quando Chico Bala aparecer aqui, não vai encontrar um bando de covardes fugindo de rabo entre as pernas. Vai encontrar homens dispostos a lutar pelos seus direitos e pelos direitos de suas famílias. E se ele quiser nos matar, vai ter que nos matar lutando. A reunião se desfez pouco depois, com os homens se dirigindo para suas barracas. Chico ficou para trás, mexendo nas brasas da fogueira com um galho seco, tentando processar o que havia ouvido. Antônio o havia reconhecido, ou pelo menos suspeitava fortemente de sua identidade. E mesmo assim, não havia dito nada diretamente, não havia mandado os outros homens o prenderem ou o expulsarem. Quando estava se dirigindo para a barraca que lhe haviam designado, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Antônio se aproximando sozinho. João Mendes de Massaroca, disse Antônio, parando a poucos metros de distância. Nome interessante. Chico não respondeu, mantendo a mão próxima do cabo da pistola escondida sob a camisa. Sabe, João, conheci um homem de Massaroca uma vez. Disse que lá não existia nenhum coronel chamado Antônio Silveira. Antônio deu mais um passo à frente. Também disse que quem conhece a região sabe que lá só se cria cabra, não gado. Então não faz sentido alguém ser acusado de roubar cabras numa região onde todo mundo cria cabras. O jogo havia terminado. Chico respirou fundo e finalmente olhou nos olhos do irmão. Olá, Antônio. Olá, Francisco. Os dois homens se encararam por longos segundos. 12 anos de separação pesando entre eles como uma montanha. Antônio estava mais alto, mais magro, com o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Mas os olhos eram os mesmos, intensos, determinados, cheios de uma paixão que Chico sempre invejara secretamente. Veio me matar? Perguntou Antônio. Fui contratado para isso. E vai cumprir o contrato? Chico hesitou por um momento que pareceu durar uma eternidade. Não sei. Antônio assentiu, como se essa resposta fosse exatamente o que esperava. Sabe, Chico, passei todos esses anos imaginando o que diria se te encontrasse de novo. Se você tinha virado o tipo de homem que eu imaginava, se tinha se vendido completamente para os poderosos. Ele fez uma pausa. Mas agora que você está aqui, vejo que não é tão simples assim. As coisas nunca são simples no sertão, Antônio. Você sabe disso. Sei. Por isso que saí. Por isso que passei todos esses anos tentando encontrar uma maneira de mudar isso. E encontrou? Antônio gesticulou na direção do acampamento, onde algumas fogueiras ainda brilhavam entre as barracas. Estou tentando. Esses homens acreditam que é possível viver com dignidade, que não precisam aceitar migalhas do prato dos coronéis. Ele olhou de volta para Chico. E você? Acredita em alguma coisa? A pergunta pegou Chico de surpresa. Há anos que ninguém lhe fazia uma pergunta tão direta, tão pessoal. Acredito em sobreviver. Isso não é acreditar. Isso é só não morrer. Os dois irmãos caminharam em silêncio até a beira do acampamento, onde podiam ver as luzes distantes de Petrolândia piscando na escuridão. O que vai acontecer amanhã, Chico? Damasceno espera que eu apareça aqui e resolva o problema. Se eu não fizer isso, vai contratar outro pistoleiro, e o próximo pode não ter os mesmos escrúpulos que eu. E se você fizer, vai ter que me matar. Antônio pegou uma pedra do chão e a atirou na escuridão, ouvindo o barulho seco quando ela bateu em algum lugar distante. Tenho uma proposta para você. Estou ouvindo. Me ajude a matar Damasceno.
A proposta deixou Chico atordoado. Era a última coisa que esperava ouvir. O quê? Você tem acesso a ele? Confia em você. Se a gente eliminar Damasceno, os outros fazendeiros vão pensar 2 vezes antes de tentar nos expulsar daqui. Antônio se virou para encarar o irmão. E você não vai precisar quebrar seu código profissional. Vai estar cumprindo um contrato. Só que o verdadeiro cliente sou eu. Chico balançou a cabeça. Não funciona assim, Antônio. Damasceno já me pagou. Se eu não cumprir, quanto ele te pagou? 100 contos de réis. Antônio assobiou baixinho. É muito dinheiro. É? E se eu te pagasse o mesmo? Chico riu amargamente. Você não tem 100 contos de réis? Não, mas tenho algo mais valioso. O quê? A chance de fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. A conversa foi interrompida pela chegada de Raimundo, que vinha correndo do acampamento. Antônio, tem movimento estranho na estrada. Parece que alguém está vindo para cá. Os 3 homens correram de volta ao acampamento, onde os outros já estavam se armando e apagando as fogueiras. No horizonte era possível ver um clarão de tochas se aproximando. Quantos são? Perguntou Antônio. Ou pelo que posso ver, uns 15, 20 homens estão a cavalo e armados. Chico sabia imediatamente quem eram. Damasceno não havia esperado até o prazo. Havia decidido resolver o problema por conta própria, trazendo seus capangas para um ataque noturno. Vocês têm 5 minutos para sair daqui, disse Chico. Damasceno deve ter trazido homens suficientes para cercar o acampamento. Antônio o encarou com surpresa. Você está nos avisando? Estou tentando evitar um massacre. Mas era tarde demais. As primeiras balas já estavam voando e gritos de homens feridos ecoavam na noite. O ataque havia começado. Chico se jogou atrás de uma pedra grande, sacando a Colt. Ao seu lado, Antônio empunhava o rifle com movimentos precisos, atirando nas claridades das tochas que se aproximavam. Era surreal estar lutando lado a lado com o irmão que havia sido contratado para matar. A batalha durou cerca de 1 hora. Os homens de Damasceno eram mais numerosos e melhor armados, mas os poceiros conheciam o terreno e lutavam com a desesperação de quem não tem mais nada a perder. Quando o tiroteio finalmente cessou, 5 homens do coronel estavam mortos e 3 dos poceiros haviam sido feridos. No silêncio que se seguiu, ouviu-se a voz potente de Damasceno gritando da escuridão. Chico Bala, sei que você está aí. Que diabo está fazendo? Chico se levantou lentamente, as mãos erguidas onde pudessem ser vistas. Estou aqui, coronel. Então cumpra seu contrato. Mate esse desgraçado agora mesmo. Chico olhou para Antônio, que estava ferido no braço, mas ainda empunhava o rifle. Os outros poceiros os observavam tensamente, sem saber o que esperar. Não posso fazer isso, coronel. Como assim? Não pode? Antônio Silva é meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Finalmente, Damasceno gritou de volta. Então vocês vão morrer juntos. Mas em vez de retomar o ataque, os homens de Damasceno começaram a se retirar. Chico sabia que o coronel não desistiria facilmente, mas provavelmente voltaria com mais homens e um plano melhor. O que fazemos agora? Perguntou Raimundo. Antônio olhou para Chico, que ainda segurava a pistola na mão. Agora a gente muda de estratégia. Em vez de ficar aqui esperando o próximo ataque, a gente vai levar a luta para eles. Como? Chico guardou a arma no coldre e se aproximou do irmão. Tenho uma ideia, mas é arriscada. Mais arriscada do que ficar aqui esperando para morrer? Talvez não. E assim, sob o céu estrelado do sertão, os 2 irmãos começaram a planejar algo que mudaria para sempre a história daquela região. Chico Bala, o pistoleiro mais temido do Vale do São Francisco, havia finalmente encontrado uma causa pela qual valia a pena lutar. E Antônio Silva descobrira que às vezes era preciso usar a violência para construir a paz. O confronto final com o coronel Damasceno ainda estava por vir, e os 2 irmãos sabiam que apenas um dos lados sairia vivo daquela guerra. Mas pela primeira vez em 12 anos, eles estariam lutando do mesmo lado.
A madrugada trouxe consigo a promessa de um novo dia, e com ele a certeza de que o sertão nunca mais seria o mesmo. Assim termina a história de Francisco Chico Bala e seu irmão Antônio, dois homens que descobriram que o sangue é mais forte que qualquer contrato, e que às vezes é preciso quebrar as próprias regras para fazer a coisa certa. No sertão árido do Nordeste brasileiro dos anos 1970, onde a justiça muitas vezes chegava pela boca do cano de uma arma, os irmãos Silva provaram que até os corações mais endurecidos podem encontrar o caminho de volta para casa. Gostou desta história? Se esta narrativa tocou seu coração e despertou sua imaginação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes do sertão brasileiro. Deixar seu like se a história te prendeu do início ao fim. Compartilhar com amigos que também apreciam boas narrativas. Comentar qual foi sua parte favorita da história. Muito obrigado por acompanhar essa jornada pelos caminhos áridos e pelas emoções intensas do sertão nordestino. Sua presença e apoio são fundamentais para continuarmos trazendo histórias que emocionam e fazem pensar. Até a próxima aventura.